Desde os primórdios da espécie humana, um dos temas que mais tem perturbado as pessoas é a sua origem e a existência do próprio universo. Afinal, o que ou quem está por trás de tudo isso? Como o mundo surgiu? E, por fim, qual o objetivo da sua criação? Todas essas questões acabaram se tornando um mártir para a humanidade. E ao longo de toda a nossa experiência, as pessoas e as suas religiões acabaram se dispondo a explicar esse acontecimento, cada um da sua própria maneira. A questão é que existem tantas versões desse único fato em todo o mundo que, se você é tão curioso quanto eu, acaba sendo impossível não se sentir tentado a conhecer um pouco mais sobre como cada um desses povos enxergava essa realidade. E é sobre elas que falaremos hoje. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, pois isso nos ajudará a trazer mais vídeos como esse para você. Mitologia nórdica. Segundo a crença nórdica, antes da Terra existir da forma como conhecemos hoje, o nosso planeta era dividido entre 3 grandes reinos, sendo estes o Ginnungagap, considerado o Grande Vazio, Muspel, cuja sua essência efervescente queima como um reino do fogo, e Niflheim, que contava com uma gélida realidade e era considerada a Terra da Neblina. Mas, afinal, como todo esse mundo completamente diferente acabou culminando na nossa realidade? Bom, o fato é que, de acordo com as suas histórias, depois de várias eras existindo dessa forma, as névoas de Niflheim começaram a subir aos poucos de suas profundezas, formando um bloco de gelo gigantesco dentro do abismo de Ginnungagap. E como se não bastasse, o calor liberado por Muspel também acabou sendo emanado, fazendo com que seu ar quente descesse e fosse diretamente ao encontro do frio proferido por Niflheim. E, como você deve estar imaginando agora, a união desses 2 mundos foi um choque tão grande que, mesmo tendo vivido em harmonia durante muito tempo, acabou culminando em algo maior do que já existia naquele momento. Foi então que os gelos criados pelo frio de Niflheim começaram a derreter, e milhares de eras depois, o muro gélido que estava se desfazendo em água começou a revelar a forma de um gigante que estava adormecido durante todo esse tempo em seu interior. Chamado de Ymir, esse gigante acabou se tornando a primeira criatura viva de toda a Terra. Mas por ser movida apenas pelos seus instintos naturais, não demonstrando dispor de qualquer consciência, acabou sendo considerada completamente primitiva e abominável. Além disso, no decorrer de todo esse tempo, enquanto o gelo era derretido, o calor trazido de Muspel fez com que o gigante começasse a suar. E assim que o seu suor se uniu à água derretida do gelo, novos seres começaram a brotar. De início, um casal de gigantes acabou sendo criado por debaixo dos braços de Ymir. Em seguida, a união de suas pernas deu vida a outro ser que ficou conhecido como Trudgelmir, sendo estas as 3 primeiras criaturas a surgir do gigante. Com o tempo, as relações foram acontecendo e Trudgelmir deu origem a Bergelmir, ser este que mais tarde veio a proferir toda a descendência dos gigantes. Mas esses não foram os únicos seres a surgirem com o derretimento do gelo. E algum tempo depois, uma proeminente vaca ganhou vida e se tornando o animal provedor de toda a terra, com seus úberes sendo os responsáveis por gerar 4 grandes rios que passaram a alimentar o gigante Ymir. Entretanto, mesmo com essa fonte em suas mãos, um outro gigante decidiu se alimentar do gelo salgado que ainda restava na superfície. E com isso, surgiu a primeira progenitora dos deuses, chamada Buri. Desde o começo, os deuses e os gigantes travaram uma guerra entre si, que só veio a cessar com o casamento de Bur com a gigante Bestla. União esta que logo em seguida deu origem aos deuses Odin, Vili e Ve. Sendo que, entre os seus filhos, Odin acabou se tornando o maior deus de todos os tempos e estabelecendo o mundo como conhecemos hoje. Mitologia grega. Seguindo para a forma como os gregos antigos acreditavam que o mundo havia surgido, podemos dizer que, inicialmente, antes de termos o céu, o mar e a terra, tudo o que existia era o caos.
uma espécie de massa confusa e superlotada, cujos se encontravam as sementes de tudo aquilo que um dia existiu ou ainda existe. Mas, mesmo que a origem de tudo já estivesse plantada na Terra, toda sua disposição era, assim como seu próprio nome diz, um completo caos. E dentro dela, a terra, o mar e o ar se confundiam em um único espaço, completamente misturados e indistinguíveis. Até que em um belo dia, um dos deuses resolveu colocar todas as coisas em ordem, trazendo vida ao mundo em sua primeira forma. Nesse momento, a discórdia foi dissipada e as coisas finalmente começaram a fazer sentido dentro da terra. E com o seu poder, o Deus acabou separando a terra do mar, dando a eles o próprio espaço e colocando o ar no céu acima de todas as coisas. A partir de então, foram criados rios, lagos, montanhas, vales, bosques, fontes, campos e planícies. Até que depois de estar com todo o terreno pronto, os peixes foram ordenados a tomar conta do mar, as aves foram destinadas aos céus e, por fim, os quadrúpedes ficaram responsáveis por habitarem toda a terra. O problema foi que, aos olhos do Deus Criador, toda aquela criação ainda não era o bastante. E ele então sentiu a necessidade de criar um ser único e especial que fosse capaz de se sobressair aos demais. Foi então que, com seus poderes ocultos e celestiais e com o auxílio dos titãs, ele deu vida ao homem. Encarregado da atividade de criar o ser humano segundo a imagem dos deuses, Prometeu e seu irmão Epimeteu, 2 titãs que habitaram a Terra no passado, teriam sido os responsáveis pela nossa criação, assim como a de todos os outros animais. E para se diferenciar das outras espécies da Terra, o homem acabou sendo criado com uma postura ereta, para que os seus olhares não estivessem limitados ao chão, estendendo as suas possibilidades a todo o infinito do céu e se sobressaindo de todos os outros seres vivos. O problema foi que, no momento de criar os seres humanos, os recursos já eram limitados e, para concluir o serviço, os 2 titãs acabaram pedindo a ajuda da deusa da sabedoria, que deu ao homem o domínio do fogo, fazendo com que tudo estivesse ao seu alcance. Mitologia egípcia. Antes de falar sobre os mitos da criação do Antigo Egito, é preciso entender que, por ser uma religião extremamente antiga e diversificada, as crenças do seu povo acabaram se disseminando de formas diferentes a depender da sua região. Por isso, ao analisar cada uma das suas histórias sobre a criação do mundo, é possível encontrar diversas versões dela a partir de uma mesma base com alguns detalhes similares. De acordo com o Enéade de Heliópolis, o principal mito egípcio envolvendo esse tema, antes do mundo ser mundo, não existia nada além de um grande oceano chamado Num. E desse oceano acabou surgindo uma divindade de nome Atum, que acabou se tornando uma espécie de deus criador, dando origem à linhagem das 9 divindades principais das quais a Terra teria emergido. A princípio, Atum acabou dando vida a Shu, a deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade. 2 divindades que juntas acabaram gerando 2 novos descendentes, conhecidos como Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, que por sua vez deram vida a Osíris, Sete, Ísis e Néftis, totalizando assim os 9 deuses criadores. Como foi possível perceber, juntos os 9 deuses elucidavam a essência do nosso mundo material, representando a passagem da ordem cosmológica para a terrestre. E dessa forma, a Terra acabou surgindo em toda a sua naturalidade primordial. Tais ensinamentos foram registrados em textos gravados nas pirâmides e nos muros de suas tumbas, e apesar de terem suas variantes, todas ainda seguem a mesma linha de raciocínio, e juntas, o conjunto dessas obras acabou sendo reconhecido como um dos escritos religiosos mais antigos do mundo, merecendo a nossa atenção. Mitologia maia. Descrito no próprio Popol Vuh, o livro sagrado que foi adorado pelo povo maia e que se dispunha a explicar a origem do mundo e do ser humano, tudo teria sido criado pelos deuses durante um trabalho árduo para dar vida a todas as coisas. Nesse percurso, é dito que juntos os deuses acabaram criando a terra, o céu e os animais que preencheram todo o seu vasto território. Mas
Mas ao perceber que não existia nenhum ser racional que pudesse adorá-los, eternizando a sua própria existência, Tepeu e Gucumatz, 2 desses deuses, acabaram tendo a ideia de preservar a sua herança por meio de uma espécie única e diferente. Foi então que, junto com Huracan, todo o seu projeto foi iniciado. Segundo as histórias, Huracan teria sido responsável por realizar o processo da criação dessa nova raça, enquanto Tepeu e Gucumatz, os idealizadores de tudo, teriam que dirigir todo o trabalho. Inicialmente, os deuses tentaram criar o homem por meio da lama, o que acabou não funcionando, fazendo com que ele se desfizesse por completo. A partir do seu primeiro fracasso, eles acabaram convocando outros deuses para ajudar no processo e, como resultado, decidiram criar o homem usando a madeira para que ele pudesse se sustentar. Mas, apesar de ter conquistado a sua forma, o homem acabou não contando com nenhuma alma. E foi então que, por fim, o homem acabou sendo criado de uma mistura de milho e água, resultando em seu mais perfeito trabalho. O problema foi que, junto com o resultado da sua obra, os deuses acabaram temendo pela perfeição da sua nova criatura. Mitologia japonesa. Com vertentes que residem até os dias de hoje, a mitologia japonesa é datada de mais de 2.000 anos e acabou tendo alguns de seus princípios e crenças divididos entre as 2 das principais tradições religiosas que emanam no seu país, o shintoísmo e o budismo. E de acordo com 2 importantes livros para o seu povo, o livro de Nihongi e o livro de Kojiki, é possível conhecer as suas 2 vertentes para o surgimento do mundo. Segundo o primeiro deles, o livro de Nihongi, não existia nada em nosso mundo além de uma grande matéria unificada em forma de ovo. Nesse momento, não existia a terra ou o céu, claro ou escuro, masculino ou feminino, e muito menos luz ou sombra, sendo então tudo uma única coisa. Mas por estarem completamente misturados e indistinguíveis dentro dessa única forma, tudo era um grande caos. E em um certo momento, esse ovo acabou se rompendo, fazendo com que tudo fosse dividido. A partir de então, a sua parte clara, que era pura e leve, acabou se transformando no céu, enquanto a sua parte escura, que era densa e firme, deu origem à terra. Entretanto, para que tudo ganhasse vida, era preciso mais alguma coisa. E depois da separação dos 2 opostos, uma semente acabou surgindo e dando vida ao primeiro deus de todo o mundo, o Kunitokotati. E depois dele, outros começaram a surgir, dando ainda mais essência ao nosso universo. Porém, como mencionei antes, essa não é a única lenda a respeito da criação do mundo. Partindo para o livro de Kojiki, é dito que, a princípio, tudo o que existia era o caos, e a sua proporção e forma eram indeterminadas. Mas, com o tempo, esse caos acabou liberando uma massa leve e clara que deu origem ao céu, chamado Takamagahara. E com o céu, um deus chamado Ame no Menaka Shi no Mikoto acabou surgindo. Pouco tempo depois, outros deuses foram nascendo, e logo já havia se formado a primeira trindade dos deuses, que ficaram conhecidos como as 3 deidades criadoras. Mas, como nem tudo são flores, o caos também acabou sendo emanado daquela primeira forma não identificada, fazendo com que ele caísse na forma de terra. E com o tempo, os 3 deuses viraram 5 e depois continuaram crescendo, até que os últimos deuses, Izanagi e Izanami, acabassem surgindo, ficando com a responsabilidade de criar as ilhas, nas quais hoje são conhecidas como Japão. Apesar de terem sido criados em tempos e locais completamente diferentes e terem histórias bem divergentes umas das outras, é incrível ver que todas essas religiões se dispuseram a criar a sua própria versão da origem do mundo. Além disso, se você prestar bem atenção, existem certas similaridades entre elas que acabam deixando tudo mais curioso e incrível. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos e familiares para ajudar o canal a crescer e continuar. Além disso, adoraria saber a sua opinião sobre cada um desses mitos. Então, não se esqueça de deixar o seu comentário. Até mais!